Bora continuar falando de assunto bom? Ela já passou uma vez aqui por mim. A conversa foi tão boa que eu falei, Ju, vamos trazer ela para um bate-papo de 1 hora, porque o assunto rende, é importante. Nós vamos conversar agora com a Estela Azulay, educadora parental, que vem para falar sobre educação parental. É mãe de 4, madrasta de 2. Como fica toda a vida dessa educadora parental, que é fundadora e CEO do Juntos pela Educação Parental, jornalista com especialização em análise de perfil e neurociência comportamental. A sua carreira inclui passagem por emissoras como SBT, TV Record, né? Teve seu escritório, trabalhou com muitas pessoas e hoje faz aí um movimento nesse século XXI que é cheio de desafios quando falamos de pais e filhos. Bom dia, Estela, tudo bem, querida? Bom dia, Magali, é um prazer estar aqui com vocês de novo, adoro a sua energia e realmente, assim, aceitei o convite porque foi muito gostosa a nossa primeira conversa e muito feliz de estar de volta aqui. Vamos lá. Vamos lá. Antes de a gente entrar de cabeça no assunto, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acabei de falar agora com o Vitor Teixeira, que é filho de uma mulher incrível de Criciúma, que foi a Tati Teixeira, que nos deixou no começo do ano por causa do câncer de mama. E assim, mesmo a mãe tendo partido, ele encabeçou um bazar com todas as roupas da mãe. Esse dinheiro é todo revertido para uma instituição com mulheres com câncer. Hoje, aqui em Criciúma, está acontecendo lá na Casa Maria Tereza uma sessão de fotos com essas mulheres. Ele está lá participando. E aí, quando a gente começou a conversar, quando encerrei a conversa, eu falei assim, ó. Gente, essa postura do Vitor, que a gente olha esse homem cheio de atitude, de caráter, de responsabilidade, isso tem a ver 100% com essa educação de casa, educação pai e mãe. É isso, eu falei besteira? Não, eu estava ouvindo você e é exatamente por aí. A educação de valores, como a gente se posiciona no mundo, a nossa postura como cidadãos, as bandeiras que a gente levanta, as responsabilidades que a gente assume, com certeza, tudo isso vem de casa. É exemplo e não é discurso, tá? Não é que a mãe dele fez discurso em casa, não. Foi o exemplo dela. O exemplo ele é muito poderoso, muito potente. Quando eu olho para um filho assim, eu já consigo saber quem foi a mãe, né? Eu já consigo enxergar e entender quem foi essa pessoa. Não por ela falar, mas não pelo que ela falou, mas pelo que ela fez na vida dela, pelo que ela priorizou na vida dela, como a atitude dela diante das dificuldades que ela passou. Então, tudo isso construiu e formou o caráter dele. Tudo isso que a gente está assistindo, gente, é sim fruto das atitudes, da postura e do caráter que ele viu dentro de casa. Maravilha. E aí, quando a gente fala isso, pais, mães, avós, tios que estão nos ouvindo e nos assistindo vão dizer assim, ó, mas educar no passado era mais fácil, né? A gente dava ordem, o filho respeitava, a gente conversava. Hoje, com essa globalização, com tanta internet, eu tô me sentindo perdida. Eu não sei como educar esse filho que tem todas as respostas para suas perguntas na palma da mão. O nosso calcanhar de Aquiles hoje é essa globalização, essa tecnologia toda que facilita, mas na realidade prejudica? Olha, Magali, é super complexo, né? Ainda bem que a gente tem um pouquinho mais de... É muito complexo. O mundo, ele mudou nos últimos 10 anos muito mais do que ele mudou nos últimos 50 anos. Eu gosto de falar sempre assim, do mundo como era, né? O mundo que eu cresci como criança, nos meus 8, 9, 10 anos de idade, era um mundo que a gente brincava na rua, era um mundo em que a gente tinha que levantar para trocar o canal, quando a gente não queria assistir mais alguma coisa. É um mundo que a gente colocava o bombril na antena da TV. Era um mundo que a gente saía à noite... E se precisasse falar com os nossos pais, tinha que procurar um orelhão e ter uma ficha no bolso. Verdade. Falar rápido para a ligação não cair. Era um mundo em que a gente tinha que comprar papel ao maço. Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Para fazer o trabalho de escola, escrito à mão. Então, assim, a velocidade com que o mundo se transformou com a vinda do computador,
e depois eu acredito que a maior transformação veio com o smartphone. A gente tem que pensar não só nisso, tá? É óbvio que a tecnologia foi uma revolução. Claro, e ajuda muito. E ajuda muito, né? E eu falo que existe uma diferença, vamos falar já sobre isso, que eu acho que é muito importante esclarecer para os pais. Existe uma diferença entre tecnologia e uso de redes sociais, tá? A tecnologia, ela é essencial e nós somos analfabetos na tecnologia, né? Mas o que eu quero falar agora é que, além de tudo, existe muito mais gente no mundo. Não é só a globalização, não é só o acesso à informação, mas existe o mundo está mais povoado, né? O mundo de hoje é um mundo que tem celular, onde a gente vive dentro dos prédios, onde a rua é o celular, o tablet, o computador dos nossos filhos. É um mundo onde nós, adultos, precisamos competir o tempo todo com os nossos vizinhos, com os nossos colegas, com os nossos amigos. Nossa, eu estava assistindo um seriado, terminei ontem, Magali. Eu gosto muito de usar filmes e seriados como exemplo, porque quando eles aparecem retratando o mundo que a gente vive, né? Eu não sei se chegou a assistir, é até vamos dizer assim, meio bobo se a gente for assistir como telespectador normal. Mas se a gente for fazer uma reflexão, chama As Viúvas das Quintas-Feiras, é um filme espanhol. E ele mostra umas famílias que vivem num condomínio de elite e o quanto cada família vive de aparência, o quanto o dinheiro é importante, o quanto o glamour é importante, o quanto o poder é muito mais importante do que a felicidade de cada um. E o quanto as pessoas se comparam, o quanto elas têm medo do julgamento alheio. Tudo isso, claro que a internet, ela potencializou já uma natureza do ser humano. O ser humano naturalmente é assim. Então nós vivemos num mundo, nós adultos, pais, num mundo muito complexo, competitivo, onde a nossa autoimagem fica abalada, onde a nossa autoestima está abalada. E isso desempodera muito a gente, como adultos, como seres humanos seguros, como pessoas de visão, maduros, que precisam educar filhos. Então, não é simplesmente a globalização, são vários fatores que enfraquecem nós, adultos, dentro de casa, na função que a gente precisa exercer. Nos tira esse poder ou nós abrimos mão do poder, desta educação? Nós nos acomodamos nessas dificuldades que o mundo apresenta para a gente. Principalmente porque não temos ferramentas e também porque não sabemos onde buscá-las. E eu vejo isso fazendo parcerias com escolas, né? Então, a minha empresa, a Juntos Educação Parental, recentemente abriu as parcerias para escolas. A gente fazia só com empresas antes. E as famílias que estão ali tão perdidas na educação dos filhos, que acabam delegando a educação dos filhos para as escolas, sem perceber, inconscientemente, né, um viés inconsciente esse, na hora que elas se deparam com a oportunidade de se empoderarem, elas nem sabem que aquilo é uma oportunidade de transformar a vida delas para melhor. Que a vida pode ser mais tranquila, mais feliz, mas que isso só se consegue através de conhecimento, através dessa aquisição de ferramentas. Então, mesmo tendo acesso, elas ainda não sabem o tesouro que elas têm em mão, que é a educação parental. Né? A educação parental ainda é um conceito extremamente novo. As pessoas ainda não sabem as que não sabem que ela existe é um grupo. As que sabem que ela existe ainda não entendem o poder que ela tem é outro grupo. Né? Então, assim, veio para transformar, veio para facilitar, veio para trazer essas ferramentas, veio para trazer saúde, bem-estar, tranquilidade dentro de casa. Isso existe, gente. É muito importante que as famílias comecem a entender que existe um caminho mais fácil, que existe um caminho para esse empoderamento, que existe um caminho para você poder ter uma família mais saudável, para você ter a família dos sonhos. Eu falo muito isso, Magali, ninguém quer entrar dentro de casa
e sentir medo dos filhos. Hoje a gente vive numa geração de pais que tem medo dos filhos. Meu desde Deus. pequenos, já tem medo daquele, já tem aquele filho que já manda em casa com 3, 4, 5 anos de idade, né? Os pais não conseguem. É perigoso, né? É um perigo. É um perigo. É um perigo. Ô, Estela, e aí, para esse pai, porque o que tu estás falando desse medo, eu tenho várias amigas que dizem assim, ó, ai, guria, eu não consigo botar ele pra dormir na hora que tem que dormir. Na minha cabeça eu penso assim, como não? Tu é a mãe? Como é que tu não consegue botar? Mas cada caso é um caso. O segredo é a conversa? É botar essa criança na tua frente, conversar e explicar olho no olho e impor realmente o limite, dizer como é que tem que funcionar? Porque na minha casa eu tenho um ditado que diz o seguinte, minha casa, minhas regras. Opa, agora sim. Então deixa eu te explicar, vamos lá. Tá. Vamos organizar o que você falou aí, que você falou tudo certo, mas na ordem errada. Tá. Vamos só inverter a ordem. Boa, bora. A conversa ela é super importante, mas vamos por partes. O primeiro ponto, gente, a espinha dorsal de tudo começa com as regras. Tá. Esse é o começo de tudo. Então, o que acontece? Os pais não sabem quais são as próprias regras. Tá. E essas regras precisam vir antes de tudo. Primeira coisa, precisa ser alinhada com a pessoa que divide, o outro adulto que divide a casa com você. Ok. Né? E que também, às vezes, não sei, estamos aqui falando para mães solos, pais solos, ou também para casais, não importa a formação familiar que existe, né? Então, se você é uma mãe solo, um pai solo, que você define essas regras você com você mesmo. Tá. Se existe um cônjuge, que essas regras fiquem bem claras para vocês. Esse é o primeiro ponto. Como fazer essas regras? Então, começa com a sua coerência, né? Como eu ajo, o que é importante para mim, quais são as prioridades, quais são os valores da minha família. Porque o que acontece, Magali? As pessoas acabam fazendo uma concha de retalhos de regras, né? De tudo que elas vão escutando por aí. Então, você está numa conversa com as suas amigas, aí você fala assim, não, porque na minha casa é assim, 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 assado. Aí a outra amiga fala assim, porque na minha é assim, assim, assado. Aí vem sua mãe e fala, porque filha, eu fazia assim, assim, assim com você. Aí você vai e fala assim, bom, deixa eu ver. Então, na minha a tua filha não quer dormir. Aí, de repente, você vai e usa a regra da amiga que falou. Aí, de repente, ela fala que não quer tomar banho naquela hora. Aí você vai e usa a regra que tua mãe falou. E no final, você não definiu aquela regra que é coerente com aquilo que você quer para você. Bom, eu durmo muito tarde, então minha filha não vai dormir 6h30, porque está muito longe da hora que eu durmo. Eu durmo muito tarde, por exemplo, trazendo um exemplo pessoal. Então, as regras da minha casa nunca foram filhos dormindo 6h30. Porque dentro da minha rotina, 6h30, eu estava chegando na minha casa. Era impossível pôr filho dormindo 6h30. Mas eu tinha muitas amigas que os filhos dormiam depois de jantar às 6 da tarde, às 6h30, 7 horas estavam dormindo. O que para mim era irreal, não cabia dentro da minha rotina, né? Então, assim, olhe para a sua rotina, olhe para os seus valores, olhe para o que é prioridade para você, olhe e tente ter um pouco de visão de futuro, né? Porque quando os nossos filhos são menores, a gente tem que ter um pouquinho de visão de futuro e entender como é que vai ser, poder enxergar um pouco. É claro que temos que ter flexibilidade e entender que a partir daquelas regras que a gente constrói, vamos flexibilizar. E bastante, em diversas situações. Mas essa espinha dorsal, ela é importante para tudo. Porque na hora que você vai falar, tem que estar coerente com aquilo que você acredita, com aquilo que você faz, com aquilo que teus filhos vão escutar você falando para os seus amigos no telefone, ou numa conversa dentro de casa, na hora que você está batendo papo com o seu marido ou sua esposa. Então, a conversa ela é o terceiro passo. Primeiro você tem que entender tudo isso. Olha só como os filhos impactam no olhar que a gente precisa ter para a gente. Né? De repente você vai ter que sentar e pensar, quem sou eu? O que eu quero da minha vida? Que família eu quero construir? Quais são os meus alicerces? Quais são os meus valores? O que é importante para mim? Coisas que talvez você nunca tenha pensado antes, na hora que os filhos chegam, você vai ter que pensar. Verdade. Né? Essa é a magia da educação familiar. Essa é a magia de você construir uma família. Né? Essa é a magia do seu desenvolvimento como pessoa. Então, antes de você ter a conversa, olha só, para um horário de dormir,
Olha quantas coisas importantes, essenciais, que talvez você nunca parou para pensar e olhar, você vai ter que fazer. Verdade. É um exercício que você vai ter que fazer. Né? É um caminho com várias... não são possibilidades, mas com várias... Etapas e oportunidades. Etapas, exatamente. Com várias etapas que tu tem que entender para chegar em tal lugar. Por exemplo, vou dar um exemplo. O meu filho só foi ganhar celular quando ele tinha 14 anos. Ok. E aí ele dizia assim, ó. Ai, mas o fulano tem celular e eu não tenho. Eu dizia assim, mas se o fulano for comer cocô, tu vai comer cocô? Adoro, Magali, gente. A tua comunicação é ótima. Não é o que ele faz que tu vai fazeres. Mas olha, deixa eu falar uma coisa importante, Magali. Você fala desse jeito, que eu amo, eu também sou assim com os meus filhos. Mas você fala de uma forma que não é com raiva. Não. Entende? É uma firmeza com um bom humor. É uma firmeza com leveza. É uma firmeza que é muito autêntica. Porque você é assim e você fala assim com todo mundo. Uhum. Eu quero fazer essa parte, te cortei, porque às vezes a pessoa vai fazer... Talvez outra pessoa vai falar assim, então vou falar isso pro meu filho também. Você vai ser... Se teu amigo quiser comer cocô, você vai comer cocô. É diferente quando a Magali fala e quando talvez você fale. Você tem que achar o seu jeito de se comunicar, né? O seu jeito de se comunicar com firmeza, com gentileza, né? E que seja autêntico. Uhum. Né? Eu também falo assim, eu adoro, porque eu também falo assim, e meus filhos me escutam assim, não se sentem agredidos, eles dão risada e me obedecem. E aí ele dizia, aí eu falava, se vai comer cocô, meu filho, não é o que não é porque tá bom pra ele que vai ser bom pra ti. A hora certa tu vai ganhar teu celular. Ok. E aí eu sempre dizia assim, ó, por exemplo, a gente tava em algum lugar e eu dizia assim, não, celular não se usa na mesa. Na hora da janta e do almoço não tem que celular. Então eu nunca tinha o meu celular na mesa quando eu tava dando comida pra ele ou quando a gente tava almoçando. Ele senta na mesa hoje pra jantar, ele tem 18 anos, a gente vai almoçar, primeira coisa que ele faz, ele bota o celular de lado. Eu não preciso nem mais cogitar a ideia de Henrico, celular na mesa, não. Não, porque não tem celular. Porque foi assim a vida inteira dele. A gente teve uma experiência com uma pessoa diferente em casa e essa pessoa jantou a noite inteira com a cabeça baixa no celular. Aquilo foi me dando nervoso e ele viu que eu estava incomodada. Aí eu falei assim, de duas uma. Se tu não falares na próxima vez, quem vai falar sou eu. Ele assim, não, pode deixar que eu vou comunicar que não tem celular na mesa. Eu falei, obrigada. Ai, meu Deus, deve ser a namorada dele. E foi resolvido. Entendeu? Por quê? Porque na hora da mesa é o quê? É isso, a gente dá risada, perguntar como é que foi o dia, como é que foi a prova, me conta. Ai, comprou a bolsa que tu queria... É contar, é dar risada, é conversar, né? Deixa eu falar uma coisa, nós somos muito parecidas, né? Já deu pra perceber. Você é uma pessoa extremamente comunicativa, eu também. Nós temos muita facilidade de bater um papo e puxar uma conversa na mesa. Mas tem muitas pessoas que não têm, né? Não tem essa facilidade, não sabem. Eu vejo muitos pais que vêm conversar comigo e falam, eu não sei como começar uma conversa, eu não sei como continuar uma conversa. Então, assim, é muito fácil a gente falar, mas a gente precisa entender que existe uma realidade de outras pessoas que são muito diferentes da nossa. Né? Verdade, verdade. E às vezes também não tem nem a oportunidade de sentar na mesa no mesmo horário. É verdade. São realidades diferentes, né? Então, tudo isso é preciso criar, né? É preciso construir. Então, talvez você não vai conseguir ter uma mesa com tanta comunicação, e tanta conversa, tanto bate-papo, como a gente tem, e talvez você não tenha tantas oportunidades de sentar à mesa com seus filhos. Então, eu convido quem está escutando a gente, primeiro, a fazer uma reflexão. O que tipo de pequena mudança eu posso fazer dentro da minha rotina, dentro da minha realidade, de acordo com a pessoa que eu sou, com a minha natureza, talvez mais quieto, mais tímido, né, mais retraído, com mais dificuldade, para que eu possa trazer esse ambiente de mais conversa, de menos celular. Então, gente, eu falo assim, a gente está aqui nessa vida para evoluir, para crescer, para melhorar. Falar muito e também às vezes tem seus desafios, né? Também temos que fazer essas reflexões, mas talvez encontrar um dia da semana e um horário que se torne assim um hábito
para que todo mundo sente à mesa e você fale assim, gente, hoje eu vou contar uma história. Ô, gente, o que vocês acham? Eu gosto muito de filme, sabe, Magali? Eu acho uma ferramenta fantástica. Porque seriado é algo que os nossos filhos veem, que todo mundo sempre está assistindo algum seriado. Verdade. Ou acabou de assistir, ou vai começar a assistir. Põe o seriado na mesa. Ai, que seriado você estava assistindo, filho? Ah, eu assisti esse. Puxa, o que você achou? Eu acho que os filmes, eles sempre trazem pontos de reflexão para o nosso cotidiano. E eu sempre indico eles como um ponto de partida para uma conversa. Uhum. De repente, aquele filme, ele traz algum tema um pouco mais polêmico que pode trazer um debate. E esse debate pode fazer com que você fale algo que você pensa sobre algum tema. E aí você vai descobrir o que o seu filho, sua filha, até sua mulher ou seu marido pensam sobre aquele tema. Uhum. Então, use um filme que está no cinema, que estourou, ou um seriado, qualquer coisa boba, né? Às vezes a gente acha que as coisas são bobas, mas às vezes essas pequenas coisas bobas e simples, trazidas à tona, elas são um ponto de partida para conversas e reflexões muito profundas. Concordo plenamente. E de repente você pode conhecer o seu filho através disso, né? Sei lá, tem aquele seriado da Globoplay, né? Os Outros, que fala sobre os vizinhos. Uhum. Tantos seriados, ou filmes até mais emocionantes, mais emotivos, tem desenhos animados que trazem mensagens de vida. Então, eu acho que tá aí uma dica para você, pai, mãe, que não consegue trazer uma conversa na mesa, de repente assiste um seriado e já vai pensando, enquanto você está assistindo, numa conversa que você pode ter em casa, né? Eu escrevi eu posso fazer aqui uma propaganda, Magali? Pode, então, mas vamos fazer o seguinte, tu vai voltar com a propaganda depois do intervalo, pode ser? Opa, então vamos lá. Eu vou rapidinho pro intervalo, a gente volta falando sobre educação parental com ela, a Estela Azulay, e aí ela vai escrever um livro, eu acredito que seja isso. Mas é o livro caixinha que eu vou falar. Ah, então tá, a gente vai entender qual é o processo disso tudo, e aí como é que nós, pais, podemos sim nos preparar melhor para lidar com essa vida que é tão moderna, né? E muitas vezes tão distantes dos nossos filhos. A gente continua essa conversa depois do intervalo, não sai daí. Na Cidade em Dia, a gente atualiza você. Conecta com Magali Amboni. Volta já. Patrocínio Unisul, fortalecendo comunidades, formando cidadãos do mundo. Centro de Harmonização Sheila Piccolo. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Chefe Gourmet Criciúma, aprenda gastronomia com aulas 100% práticas. Alô, Criciúma e região. Vocês pediram e nós atendemos. Sessão de dedicatórias com Júnior Rostirola, autor do livro mais amado do Brasil, Café com Deus Pai. Venha desfrutar de um tempo de qualidade com troca de experiências e o melhor, um bom café. Anote na agenda, dia 10 de outubro, às 19 horas, na Livraria Catarinense do Nações Shopping. Você não pode ficar de fora. Há 35 anos, a BPM entrega soluções modernas e eficientes em pré-fabricados aos seus clientes. São obras com alto padrão de qualidade, responsabilidade e seguindo rigorosamente as normas técnicas nacionais e internacionais. Utilizando metodologia inovadora, a BPM realiza obras em todos os segmentos, dentro dos prazos com qualidade que só ela oferece. BPM, há 35 anos, estruturando o sucesso das empresas. Tá procurando por carros? Aqui tem. A maior variedade de seminovos e novos da região? Aqui tem. As melhores revendas? Aqui tem. Mais de 10 mil veículos cadastrados? Aqui tem. Site klebercarros.com, o maior portal do sul catarinense. klebercarros.com, o site número 1 em automóveis. klebercarros.com. klebercarros.com. Seu próximo carro está aqui.
Você é apaixonado por gastronomia e gostaria de aprender a cozinhar aqueles pratos que dão água na boca só de olhar? Conheça a Chef Gourmet Criciúma, a maior escola de gastronomia do Brasil, com cursos para quem quer empreender ou ter um novo hobby. Aprenda do básico ao mais avançado, com certificação internacional em uma estrutura surpreendente, com professores renomados. Acesse @chefgourmet.criciúma no Instagram e conheça todos os cursos. Chef Gourmet Criciúma. Aprenda gastronomia com aulas 100% práticas. O melhor da cerveja artesanal para degustar em uma experiência ainda mais única, com o mesmo sabor incrível de sempre. As cervejas Sight Beer, Coruja, Barco e Catarina agora são parte do Grupo Esos. Brinde com as cervejas artesanais que combinam com todos os momentos da vida. E não deixe de provar o bom chopp do sul catarinense aonde quer que você vá. Sight Beer, Coruja, Barco e Catarina, as novas marcas do Grupo Esos. Mulher, hoje o nosso recado é para você. Estamos no Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama. O diagnóstico precoce previne a doença em 95% dos casos. Sua saúde é prioridade e por isso te damos essa dica do peito. Se você tem a partir de 40 anos, faça o exame de mamografia e preventivo. Conscientize quem você quer bem. Salve uma vida. Prefeitura e Secretaria de Saúde do Balneário Rincão. Sabe o que acontece quando o Boticário e Melissa se juntam numa collab? Cuide-se bem, Melissa. A linha completa de cuidados do bote em edição limitada com o cheirinho inspirado em Melissa. Sentiu? Compre na loja, com um revendedor, pelo WhatsApp ou pelo site. Mas corra, porque é edição limitada e a promoção só vai até 15 de outubro, ou enquanto durarem os estoques. Cuide-se bem, Melissa. É o Boticário. A cidade em dia conectada, antenada e atualizada com você. Está de volta o Conecta, com Magali Amboni. Patrocínio Unisul, fortalecendo comunidades, formando cidadãos do mundo. Centro de Harmonização Sheila Piccolo. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Chef Gourmet Criciúma, aprenda gastronomia com aulas 100% práticas. Voltando com o programa Conecta, diretamente da sua Rádio Cidade em Dia. Lembrando todo mundo que nós estamos ao vivo e simultâneo. Facebook e YouTube. O programa fica salvo como podcast no nosso canal do YouTube. Vai lá para você assistir e ouvir na hora que você quiser, porque hoje o assunto é importante. O assunto, ele é provocativo quando falamos do que queremos de melhor para a nossa saúde mental como pais, para o equilíbrio da nossa família e para o futuro dos nossos filhos. Por isso que ela, Estela Azulay, que é educadora parental, fala sobre educação parental. E aí a Estela tem uma jornada gigantesca, um leque de graduações nesse currículo muito extenso, todos voltados com esse olhar atento para essa educação parental que é tão nova no mercado quando falamos de como estamos educando os nossos filhos nesse mundo tão moderno. E aí ela foi para o intervalo querendo falar do livro Caixinha. O que é isso, Estela? Bom, Magali, eu não tô te vendo, viu, agora? Eu também não. Eu não sei. Não tá, tô já te vai vendo. já. O Sandro tá arrumando. Vamos organizar. Ah, tá bom. Mas eu posso falar, então? Pode falar. Então tá lá. Dentro do meu livro, Como Educar Se Não Sei Me Comunicar, Magali, tem um capítulo que, para mim, eu considero um dos pontos chaves de tudo. Eu acredito muito no poder do storytelling, Tá. na educação de filhos. O poder da sua história pessoal. Às vezes a gente quer ensinar muitas coisas para os nossos filhos, a gente quer passar mensagens. Voltou aqui, né? Voltou. A gente quer passar mensagens, a gente quer ensinar coisas e a gente esquece que a gente tem uma história de vida, de superações, de momentos difíceis que a gente passou, de situações que a gente viveu, que podem já indiretamente ensinar tudo que a gente quer sobre valores e referências para os nossos filhos. Então, porque eu penso o seguinte, o storytelling hoje é muito usado no mercado de marketing, né? Pensando em conectar marcas com as pessoas. Tá. Pessoas que não conhecem aquela marca. Você vê uma propaganda, aí tá lá mostrando uma família ou uma história de um casal, e no final aparece
o carro, né? No final aparece um relógio, né? Então, assim, isso, as marcas se conectam com as pessoas através de uma história. E eu falo, puxa vida, se tem o poder de conectar marcas com pessoas estranhas, qual é o poder de não conectar pais e filhos? Exatamente. Eu cresci numa família de storytellers. Meus avós eram sobreviventes do Holocausto, meus pais passaram fome, e eu sinto que todas as histórias que eles contaram para mim desde pequena, sobre a vida deles, sobre sobrevivências, resiliência e tudo mais, impactou profundamente na formação de caráter. Então, às vezes, os pais não sabem contar as suas histórias de vida, não sabem como aproveitar as situações que eles passaram para inspirar os filhos, para impactar, para influenciar os filhos. E aí eu criei esse livro caixinha, que é Conte Sua História para o Seu Filho. É quase um jogo, tá? Você fala sobre deixar o celular na mesa, então eu falo para todo mundo, gente, faça essa experiência, pega esse livro caixinha, um domingo em família, onde está lá reunido com os filhos, ou às vezes vem as avós, vem tios, tias, enfim, não importa quantas pessoas. Aqui nesse livro caixinha tem 100 cartas de perguntas para os filhos fazerem para os pais, para os avós, para os tios, que vão passeando por toda a história de vida desses adultos. Então, são cartas que trazem perguntas sobre a infância, sobre a vida escolar, sobre momentos que você viveu na sua escola, fora da escola, com seus amigos, a sua adolescência, a sua história como o seu primeiro emprego, a sua faculdade, até mesmo o começo da sua vida adulta e também até mesmo depois que você casou com a pessoa que é mãe ou pai daquele filho, enfim. Então, tá aqui uma ferramenta muito poderosa e importante, que é você contar suas histórias de vida. Gente, às vezes a gente esquece, e às vezes a gente tem vergonha, né, de se expor ou de falar de um dia que você ficou triste, de um dia que você fracassou, de um dia que você perdeu, ou até mesmo das suas vitórias, das suas conquistas. Isso é muito poderoso. A gente vive hoje num mundo, Magali, de youtubers, de influencers, né, que vão lá e são os grandes heróis dos nossos filhos, pessoas que eles seguem, que eles escutam, que influenciam eles. E eu falo assim, meu Deus, nós pais é que precisamos ser os influenciadores dos nossos filhos. Verdade. Mas como fazer isso? É assim. Por que esses influenciadores e youtubers se conectam tanto, criam vínculos tão fortes com os nossos filhos? Porque eles falam deles, né? Porque eles vão lá e se expõem de alguma forma. E essa exposição conecta. Então, de alguma forma saudável, a gente precisa aprender a fazer isso. Porque é isso que cria vínculo e conexão forte. Nós estamos competindo aí, gente, com pessoas que vão lá e falam a mesma língua que os nossos filhos. E a gente tem que criar essas conexões e vínculos com os nossos filhos sem falar essa mesma linguagem, né? Falando a nossa linguagem adulta, né? Ao mesmo tempo chegando no coração deles. E então, assim, essa é uma das ferramentas mais poderosas. Se eu puder, a Estela, fala uma ferramenta que pode transformar de uma forma muito eficiente e simples, né? Ela é simples de ser usada, a vida dentro de casa. Já faça isso. Conte uma história da sua vida, conte uma história do seu... A geração dos nossos pais e dos nossos avós tem histórias incríveis, gente. Todos eles passaram por muitas dificuldades. Raros são os avós que tiveram uma vida fácil. É verdade. Então vai lá e busque essas histórias, traga isso de uma forma... Histórias de infância, né, Estela? Porque às vezes eu conto, realmente assim, a Estela, nós temos facilidade de comunicação, mas para esse pai que tem essa dificuldade de repente começar a se aproximar desse filho, começar exatamente falando assim, pega uma vivência dele agora e diz assim, mas na minha infância era diferente, e conta essa história, porque isso acaba criando esse vínculo e gera uma curiosidade desse filho, dessa criança de saber mais, porque assim, vão ser histórias divertidas, né? Serão aventuras. Porque serão histórias divertidas ou histórias tristes, não importa, aventuras, exatamente. Né? São aventuras.
Eu acho que os pais, às vezes, têm medo de contar essas histórias, com medo que os filhos repitam. Mas eu falo assim, gente, não tenha medo disso, porque a sua experiência de vida, você mostrar que você já passou por várias coisas e superou, é o que te traz sabedoria de vida. Verdade. E que vai trazer esse olhar de admiração por você. É o contrário. O impacto que às vezes os pais o impacto negativo que os pais às vezes acreditam que possa ter é exatamente o inverso, é um impacto extremamente positivo. Humanizar a sua imagem não te fragiliza, muito pelo contrário, né? Humanizar a sua imagem te conecta, te empodera, faz com que teus filhos te olhem com outros olhos. Eu brinco sempre, né, Magali? Nós mulheres temos muitas coisas em comum, né, como sendo mulheres. E uma delas é que, normalmente, na nossa pré-adolescência ou infância, passando para a pré-adolescência, todas nós gostamos de algum rapaz que não gostou da gente. Porque isso aqui é origem. É assim, né? Comum a todas nós. Normalmente, a gente sempre escolhia para gostar de algum rapaz que era justamente aquele que nem olhava para nossa cara. E todas nós... né? Eu falo assim, se você tem uma filha... já conta essa história para ela, porque com certeza ou ela já passou, ou está passando, ou vai passar por isso, né? E vai entender que é normal. Exato, né? Puxa vida, sou rejeitada. Não, é normal, gente. A gente tem um dedinho assim, né? A mulher, assim, e a gente costuma não gostar daquele que gosta da gente, né? Assim, todas nós temos isso em comum. Então, eu estou dando um exemplo simples, mas que faz tanta diferença. E eu estou dando um exemplo feminino, né? Muitas vezes os pais acabam usando o storytelling, que isso não é storytelling, de uma forma muito negativa e pesada. Eu, na sua época, quando tinha a sua idade, eu já fazia isso. Eu já fiz esse erro e às vezes cometo também, né? E aí vem a resposta. Mas eu não sou você. Por quê? Porque aquilo foi usado não como um exemplo positivo. Aquilo foi usado como uma provocação que você fez para o seu filho. Você acuou o seu filho. Isso não é storytelling, tá, gente? Outro dia, eu estava falando com meu filho, né? Eu falo de uma forma divertida, séria e divertida, que nem você, Magali. E aí eu falei assim, porque eu na sua idade, eu já fazia isso. E aí sabe o que ele respondeu para mim? O Elon Musk, na sua idade, já tem bilhões, trilhões de dólares. Chupa que é de uva, mãe. Eu falei, gente, que feio, Estela. Agora, realmente, chupa que é de uva. Então, assim, não funciona. Isso não, você não está contando sua história de vida, assim. A tua história de vida tem que ser contada num momento de descontração, num momento, assim, de conexão mesmo, né? Eu falo, assim, que a mesa de jantar é um lugar sagrado dentro de casa, a mesa onde você almoça, onde você janta. Tem 2 lugares que eu falo que são lugares de muita conexão. A mesa, onde a gente come junto, e o carro. Sabe por quê? Quando você está dentro do carro, é um momento que só tá vocês ali, né? Assim, é um momento de muita conexão. Eu me conectei muito com os meus filhos dentro do carro. Eu também. Dirigindo. Ó, nós somos muito parecidas, já falei. E às vezes os pais não têm essa noção, né? Então os filhos chegam da escola, vou buscar. Eu busco e pego meu filho na escola todo dia. Muito bom. Legal, mas o que você faz com essa oportunidade que você tem com seu filho? É um trajeto de muitas possibilidades aí, né? Muita conexão, né? E às vezes os pais, eles ficam monossilábicos nesse momento. Ah, como foi na escola, filho? Aquela pergunta, né? Ah, como foi seu dia? O filho responde, legal. Pronto, bom. Acabou. O pai acha, a mãe acha que perguntou pro filho como foi na escola, né? Acredita que sabe como foi o dia dele. E ficou aquele, puxa, eu participo da vida do meu filho. Nada! Tudo que é raso, superficial, gente, não se enganem. E o pior é que os pais se enganam e já sabem que estão se enganando, né? E se boicotam aquele momento. Não tenham medo de aprofundar. Ah, foi legal? Por que foi legal? O que você fez que foi legal? O que aconteceu que foi legal? O que
que você fez hoje na hora do recreio? Você ficou na sala, você jogou futebol, você pulou, sei lá, conversou com uma amiga, alguma amiga te contou alguma coisa interessante? Ô, Estela, mas olha só, e aí, quando tu começa a fazer essas perguntas que os pais deveriam fazer, como é que foi seu dia, filho? Foi legal. Pronto, fiz o meu papel. Porque também tem pai que tá abrindo um pouco de mão dessa educação parental, né? Que tá muito raso no papel de ser pai. Tu concorda comigo? Não, totalmente. Né? E Bora acordar, pais, por favor. Não, e vou falar, isso aqui, gente, essa superficialidade, essa cultura do raso, vai gritar lá na frente quando eles forem adolescentes de uma forma dolorosa. Vai. O que você não cuida hoje, a conta vai chegar bem mais alta amanhã. Tá? E às vezes você não tem essa noção. E aí você vai participar daquela geração das portas fechadas. Os seus filhos vão se trancar. Portas fechadas que eu falo é quando eles se trancam no mundo deles, no universo deles, que é um mundo paralelo que os pais desconhecem totalmente o que acontece. E aí eu trago um outro exemplo de um filme, 13 Reasons Why, onde gritou para mim, que é um filme que fala sobre aquela adolescente que se suicida e deixa 13 cartas, né, 13 passos que aconteceram até que ela cometesse o suicídio. E aí tem um menino que é protagonista junto com ela desse filme e que mostra a rotina dele em casa com a família, aquela American Family, né, que toma café da manhã todo dia juntos. Senta, cornflakes na mesa, né, porque a família americana tem que ter lá os sucrilhos, né, com leite na mesa, e o pai, antes de trabalhar, todo mundo, e conversa. Eles conversam sobre amenidades, né? E dão risada, e o filho tá lá. E o filho, gente, aquele menino, adolescente, está vivendo um mundo paralelo, conturbado, complexo, cheio de tensão, de acontecimentos sérios, que colocam em risco a integridade física dele, a integridade moral dele, e aqueles pais desconhecem por completo, apesar de sentarem todo dia juntos na mesa do café da manhã. Então não basta sentar na mesa do café da manhã, do almoço, do jantar, estar no carro juntos, se você não aprofunda, se você já não cria essa cultura das conversas mais maduras, da expressão de sentimentos, de abrir o que está acontecendo na sua vida. Compartilhe você, pai, mãe, adulto, aquilo que está acontecendo na sua vida para que seus filhos possam compartilhar também o que acontece na deles. Verdade. Quando você começa a criar esse hábito, essa cultura dentro de casa, tudo vai ficar mais fácil quando eles crescerem, porque todos os pais querem que os filhos contem o que acontece na vida deles para eles. Mas os pais não contam o que acontece na vida deles para os filhos. Claro que sempre com muita sabedoria, né? Com filtro, né? Com filtro. Pelo amor de Deus, o filtro do bom senso. Né? Mas é importante que haja uma troca, né? Que exista esse hábito dentro da família. É verdade. Estela, eu tô quase acabando meu tempo contigo de novo. Voa. Quando a gente fala da empresa, né, do Juntos pela Educação Parental, que é essa empresa que traz que levanta essas questões todas, a ideia realmente é que nós precisamos entender nesse macro, não só entendendo o mundo deles, mas eles entendendo o nosso. É isso? O que a gente pode deixar de uma mensagem assim, ó, para esse pai que está nos ouvindo agora realmente cair a ficha e falar assim, meu Deus, eu não estou fazendo a coisa certa. E para que ele possa buscar ajuda através de vocês. Como é que a gente pode... Qual é o alerta? O alerta é o seguinte, gente. A gente vive hoje numa sociedade que a gente fica perguntando, puxa vida, que mundo eu vou deixar para os meus filhos, né? Que mundo é esse que a gente vive? Que eu faço para que ele saiba se defender? O que eu faço para que ele faça as melhores escolhas? O que eu faço para que ele realmente seja feliz na vida, né? O que os pais querem? A gente quer filhos felizes, a gente quer filhos bem-sucedidos, a gente quer que eles deem certo dentro daquilo que a gente considera dar certo. Cada um tem um conceito de dar certo, né? Não é igual para todos. Como é que eu faço para criar cidadãos mais decentes, que possam realmente construir tudo isso e fazer parte de um mundo melhor? Gente, é através do nosso exemplo. Nada... é mais importante do que o nosso exemplo. E o nosso exemplo começa nas pequenas coisas.
Então, você quer um filho empata? Você quer que o seu filho respeite a mãe? Quer que o filho participe das coisas de casa? Participe também. Tire a mesa do café da manhã, ajude a colocar a mesa do jantar, troque o papel higiênico do banheiro quando ele acabar, recolha alguma coisa que está na sala, alguma coisa que está caída do chão. A gente fala sobre corrupção, a gente fala, hoje está aí, né, a gente vê guerras, né? Eu estou aqui com o meu enteado que mora em Israel, indo para bunker o tempo todo, né? Então, como que eu faço para os meus filhos se solidarizarem com ele, sentirem a dor dele? Através do meu exemplo. Então, pai, mãe, que exemplo você está sendo para o seu filho? Você está comprando produtos que são piratas? Você está contando pequenas mentiras para eles? Você... Passa o sinal vermelho. Passa o sinal vermelho, estaciona o carro ocupando 2 vagas, para em local que não é para o seu perfil, dentro do shopping, fica nervoso e buzina e xinga quando alguém te ultrapassa no trânsito. Então, é nesses pequenos momentos do dia a dia que você está sendo exemplo para o seu filho. Ele vai te copiar. Verdade. O grande alerta é que na hora que você vê seu filho falando algo que te assusta, ele aprendeu com você. Então, se você quer que o seu filho seja feliz, seja uma pessoa boa, melhor, que ele faça parte da construção de um mundo melhor, seja você uma pessoa melhor hoje. Perfeito. Tem um livro que diz o seguinte: as crianças aprendem o que vivenciam, da escritora, Dorothy Law. Olhem esse livro, mas principalmente comecem a seguir a Estela Azulay. Estela, o Instagram da Juntos Educação Parental, para a galera poder pesquisar mais, né, ler mais, porque vamos ler, gente, vamos aprender. A gente não pode, a gente precisa se educar para poder educar. Esse é o grande lema. Meu Instagram é @Estela Azulay Educando Famílias. Tá. O Instagram da Juntos é @juntos.educacão parental. Temos também o nosso canal do YouTube, Juntos Educação Parental, onde ali temos o nosso podcast no Spotify, Deezer. Você vai encontrar a gente em todas as redes sociais, em todas as plataformas. A gente está aí tentando levar conteúdos e conhecimento através de todos os canais de comunicação. Então, quem quiser vai achar a gente. E a gente está aí para fazermos parte dessa construção de um mundo melhor, todos juntos. Minha querida, muito obrigada por participar mais uma vez. Daqui a pouco eu te chamo de novo para a gente falar desse assunto, tá? O prazer foi meu, gente. Um beijo enorme aí para todos vocês. Magali, até a próxima. Até a próxima, querida. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.